Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí que acompanham este canal abençoado por Deus. Hoje então nós vamos começar a aula de número 14, tá? Na aula de número 13 nós então vimos até o capítulo de número 27, né? E até o versículo 17. Na aula de hoje, nós vamos então continuar o capítulo de número 27 e nós vamos então do versículo 18 em diante, tá? Vamos continuando aí a história de Isaac e da sua família, amém? Vamos então ao versículo de número 18 de Gênesis, capítulo de número 27. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Tem bastante coisa para a gente ver, tá bom? Vai aí a um lugar tranquilo que você possa ter aí paz para estudar a Bíblia. Pega o seu caderno, pega a sua Bíblia e vem comigo estudar a palavra de Deus. A aula de número 14 começa agora. Gênesis, capítulo de número 27, o verso é o verso 18. Vamos lá, Gênesis 27. Verso de número 18. E ele foi ao seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como é que tu a achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, a trouxe a mim. 21. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, rogo-te para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai. E ele o sentiu e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as suas mãos, as mãos são de Esaú. 23. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou. 25. E ele disse: Traze-a para perto de mim, e eu comerei da caça de meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu, e ele trouxe vinho, e ele bebeu. E o seu pai Isaque lhe disse: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Versículo de número 27. E ele se aproximou e o beijou, e ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse: Vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Para um pouco aqui no versículo de número 27, tá? Nós lemos aí do 18 até o 27 e tem algumas coisas importantes que eu preciso ressaltar. Primeiro de tudo, Isaac ele perguntava por várias vezes se realmente era o seu filho Esaú. Por quê? Porque ele estava aí debilitado, né? E ele já não conseguia ver mais, os sentidos dele estavam muito debilitados. Então ele estava perguntando se realmente era Esaú que estava ali. Por quê? Porque foi muito pouco tempo para que Esaú pudesse sair, encontrar uma caça, preparar e voltar. Então ele ficava constantemente perguntando: é realmente você, Esaú? É realmente você, Esaú? E Jacó, tendo a oportunidade, né, de falar a verdade, continuou mentindo, continuou aí plantando a mentira e o engano, tá? E você aprendeu aqui que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então Jacó estava plantando a mentira e o engano, e lá para frente ele iria colher toda a mentira e todo o engano que ele plantou, tá? Então, para que no mais um exemplo, mais uma amostra de que o que nós plantamos nós vamos colher, mais um exemplo de que assim como Isaac ficou constantemente perguntando se realmente era Esaú, para dar a Jacó a oportunidade de se arrepender, Deus faz a mesma coisa conosco, quando nos confronta com a palavra, para gerar em nós o arrependimento, para que nós possamos confessar os nossos pecados e sermos perdoados. Porque a palavra fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que não confessa jamais prosperará.
Então que nós possamos aprender aí também com esta passagem, tá? Outra coisa que nós possamos, que eu tenho que ressaltar é que Jacó, ele usou 5 pontos importantes para enganar o próprio pai, para enganar aí Isaac. Quais são esses 5 pontos, essas 5 coisas que Jacó usou para enganar seu pai? Primeiro, Jacó então, ele usa a pele de cabrito nas suas mãos para se passar pelo seu irmão, uma vez que o seu irmão tinha aí as mãos peludas, né, e ele era um homem liso, então ele tinha, se ele fosse se passar por Esaú, ele tinha que ser peludo, então ele usa a pele de carneiro para enganar seu pai. Número 2, o cabrito que o pai dele comeu, que Jacó apresentou, não foi Jacó que fez, tá? Foi a Rebeca, foi a mãe de Jacó que preparou e deu para Jacó para que Jacó pudesse comer, para que Isaac pudesse comer. Terceiro, as vestes de seu irmão, para parecer com ele também, para cheirar como seu irmão, tá? Então a terceira coisa aí, a terceira artimanha que Jacó usou para enganar seu pai Isaac foi aí as vestes de seu irmão. Quarta coisa, o álcool, né? Nos versículos anteriores fala que ele serviu álcool ao seu pai, tá? Prejudicando assim mais ainda os sentidos de seu pai que já estavam debilitados. E o quinto é o pior, que foram as mentiras e os enganos. Ele não abriu mão, continuou mentindo, continuou enganando. E lá na frente ele vai colher a consequência do erro e da enganação que ele ofereceu ao seu próprio pai, tá? E mostra também que a artimanha deu certo, uma vez que ele foi abençoado pelo pai. Nós vamos ver isso agora, no versículo de número 28 ao 30, vai nos falar a bênção que ele recebeu. Vamos lá, versículo de número 28. Por isso, Deus te deu do orvalho do céu e da gordura da terra, e abundância de trigo e vinho, que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Sê Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu o quê? Assim que Isaac havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaac, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça. Então, no versículo de número 28 e 29, mostra aí a bênção que Jacó recebeu, né? E no versículo de número 30, mostra então Jacó saindo abençoado, mostrando que a artimanha dele deu certo, porque ele saiu abençoado, e mostra também Esaú chegando, aquele que deveria ter recebido a bênção. Nós vamos ver nos próximos versículos, então, a reação de Esaú e também de Jacó, quando os dois de Isaac, quando os dois descobrem que Jacó enganou tanto Isaac, seu pai, quanto Esaú, seu irmão. Vamos lá, versículo de número 31, tá? Deixa eu só tomar um pouco de água. Vamos lá, versículo de número 31. E ele também havia feito uma carne saborosa, e a trouxe para o seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. 32. E Isaque, seu pai, lhe disse: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E eu comi de tudo antes de tu vires e o abençoei? Sim, e ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. Mostra nesses versículos então a reação de Isaque e Esaú ao saber que Jacó tinha aí tomado a bênção de Esaú, né? E Esaú, ele faz o quê? Ele chora com grande clamor, tá? E pede para que o pai abençoe também ele, tá? Mostra a reação de Isaque também, né? Quando fala que ele estremeceu excessivamente, né? Acredito que seja uma mistura de raiva, mas também de surpresa e decepção, uma vez que ele cai a ficha, né? Uma vez que ele entende que o próprio filho enganou o próprio pai e também o próprio irmão, né? Vamos então ver o versículo de número 36, que vai nos mostrar então se Jacó tinha uma bênção para Esaú ou não. Versículo de número 36, vamos lá. E ele disse:
Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes, e ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse, tu não reservaste uma bênção para mim? 37. E Isaque respondeu a Esaú, eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai, tem somente uma bênção, meu pai. Abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque seu pai respondeu e lhe disse, eis que a tua habitação será da gordura da terra e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás, e servirás ao teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. Para que no versículo 40... mostra aqui, nesses versículos, né, no versículo de 36 ao versículo 40, a bênção que Isaque liberou para Esaú, tá? E é interessante que nesta bênção ele confirma a bênção de Jacó, uma vez que num ponto ele fala que ele serviria ao seu irmão, tá? Ou seja, ele confirma que Jacó seria então o senhor de seu irmão, de que o mais novo seria maior do que o mais velho, tá? Vamos então ao versículo de número 41 ao 46. Vemos então as consequências e a reação de Esaú ao ouvir, né, e receber a bênção de seu pai Isaque, né, a bênção que não é a dele, né, que não é da primogenitura. Ao perceber que Jacó enganou ele, né, vamos ver qual é a reação dele. Vamos lá, versículo de número 41. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração, os dias de luto pelo meu pai estão próximos, eis que eu matarei o meu irmão Jacó. E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo. E lhe disse, eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso agora, meu filho, obedece a minha voz e levanta-te, foge para Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que a fúria de teu irmão passe, até que a ira de teu irmão se afaste de ti, e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para te buscar de lá, porque ficaria eu privada de ambos em um só dia? Para no versículo 45, para me ressaltar algumas coisas. A primeira reação de Esaú foi ficar com ódio do irmão e querer matá-lo, né? Como consequência da enganação de Jacó e de Rebeca, as coisas começaram a surgir. A primeira consequência foi que Jacó teria que sair da sua própria casa, ele não poderia mais ficar na sua casa. Então Jacó vai pegar e vai fugir até Labão, tá? E lá ele vai colher a enganação que ele plantou, tá bom? Você vai descobrir por que já já. Mostra também que Rebeca, mais uma vez, articula um plano para enganar o marido, para que o filho pudesse ir até Labão. Por quê? Ó, o versículo 46 diz assim, ó, e Rebeca disse a Isaque, eu estou cansada da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Het, como estes que são as filhas da terra, que bem a vida me fará? Para no 46. Então Rebeca, ela articula esse plano, né? Fala para Jacó arrumar as coisas dele, para ele fugir para Labão. E Rebeca chama então Isaque e começa aí a maquinar e a falar coisas para que Isaque pudesse liberar seu filho Jacó. Ela começa a falar que não tem como Jacó casar com uma das filhas, com uma das mulheres da terra que eles habitam, que o certo era Jacó casar com uma das mulheres da família dele, que Jacó deveria ir até Labão, seu irmão, e tomar uma das mulheres daquela casa para ser a sua esposa, tá? E então ela começa a fazer aí planos para que Isaque pudesse liberar Jacó. Por que que ela tem que chamar Isaque para Isaque liberar? Porque Isaque ele é o patriarca, ele é o líder daquele clã. Significa que somente Isaque poderia liberar Jacó.
por mais que Rebeca fizesse planos, Jacó só teria a liberação, só seria abençoado, ele só teria permissão de ir até Labão se Isaac chegasse até ele e mandasse ele ir. Se Isaac falasse, filho, vai, aí Jacó poderia ir. Se Isaac pegasse e falasse, filho, você não vai, Jacó não poderia ir. Então vamos ver aí a resposta de Isaac no capítulo de número 28. Vamos lá. Capítulo de número 28. E Isaac chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo, não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma uma mulher para ti dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutífero e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti, e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaac enviou Jacó, e ele foi a Padã-Arã até Labão, filho de Betuel, o sírio, ou irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Para um pouquinho no versículo 5, né? Mostra aí a conclusão do plano de Rebeca para proteger Jacó, né? Ou seja, Jacó então vai arrumar uma esposa, assim ele sai da casa dele, tá? E assim ele fica afastado do irmão que o queria matar, né? Interessante também que aí já começa, a Rebeca começa a viver as consequências da sua atitude, uma vez que ela vai viver sem o seu filho preferido, uma vez que ela vai viver longe de Jacó, porque Jacó vai agora para Labão, vai para a cidade de Harã, amém? Vamos então ao versículo de número 6, tá? O versículo de número 6 diz assim: quando Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem dizendo, tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e foi para Padã-Arã, Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaac seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Malaate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. É interessante que aqui mostra que já Esaú, ele toma e aí uma atitude insensata, né? Por quê? Porque ele viu que o pai dele não se agrada com as mulheres da terra que ele estava vivendo, né? Então ele vai até Ismael, que morava ali perto, né? E toma uma mulher de lá, tá? Ou seja, Esaú vai até Ismael e casa com outra mulher para provocar discórdia na sua casa. Veja que uma atitude errada de Rebeca, né, ao querer favorecer o filho predileto, enganando o próprio marido e o próprio filho mais velho, transformou aquela casa e destruiu praticamente aquela casa, uma vez que a união dela de Isaac já não era mais a mesma coisa, porque, convenhamos, ela tinha enganado o próprio marido, né? Também Esaú, ele ficou totalmente desgostoso, digamos assim, e então ele estava fazendo de tudo para deixar o seu pai e a sua mãe triste, angustiados, né? Afinal, ele estava angustiado, ele estava totalmente triste pelo que tinha acontecido, então ele queria pagar na mesma moeda e fazer com que o seu pai e a sua mãe também ficassem angustiados e sofressem. Por isso ele foi até lá e casou com uma mulher pagã. Vamos então ao versículo de número 10. Já que Esaú casou com uma mulher pagã e Jacó foi aí casar com uma mulher da linhagem de seu pai, mostra então que consequentemente Deus abençoará Jacó. E é isso que nós vamos ver agora. Versículo de número 10, tá? Vamos lá, versículo de número 10. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu.
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti a tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais fores. Vamos lá. Aos quais fores, né? E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, até que tenha feito aquilo que eu tenho falado. Para no versículo de número 15 aqui, ó. Deus então aparece e confirma aí a bênção e a promessa na vida de Jacó. Uma vez que tudo isso aconteceu, né? Uma vez que Jacó foi abençoado, que ele conseguiu o que ele queria, a primogenitura, a bênção da primogenitura, uma vez que ele vai está indo em direção à casa de Labão para pegar uma mulher, a mulher certa, uma mulher de Deus, né? E não uma mulher pagã, como fez Esaú. Deus então aparece a Jacó e confirma aí que ele então continuaria levando a promessa, que ele seria aquele que seria abençoado, levando a promessa de Abraão adiante, amém? Vamos ao versículo de número 16. E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. 18. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. 20. E Jacó jurou um juramento, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo o que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Jacó, ele é o único patriarca a fazer aí um juramento, tá? Ele faz aí um juramento dizendo que se Deus protegesse, de que Deus o abençoasse na sua caminhada, né, na sua jornada até a casa de Labão, ele então aceitaria Deus como seu único Senhor, como seu único Deus, tá? Nós vamos ver então no capítulo de número 20 e 29 a reação. Vamos ver então como nós vamos seguir aí, né? Como o que aconteceu quando Jacó chegou até a casa de Labão. Vamos lá, capítulo de número 29. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis que o poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. Versículo de número 3. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra novamente no lugar sobre a boca do poço. E Jacó lhe disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E eles disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. Versículo número 6. E ele disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. Para um pouquinho aqui, né? Esses versículos mostram aí, né, que Jacó chegou até Harã, né, para encontrar Labão e conseguir aí uma esposa, né? Ele encontrou aquelas pessoas que estavam ali no poço e perguntou se ele já tinha chegado, se aquele era o lugar certo. Aquelas pessoas não só confirmaram que era o lugar certo, mas também disseram que Raquel, uma das filhas de Labão, estava indo até aquele local. Vamos continuar a nossa história, versículo de número 7. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber as ovelhas e de alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. E quando ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela os guardava.
E aconteceu o quê? Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela e que ele era filho de Rebeca. E ele correu e contou e ela correu e contou ao seu pai. Para aqui no versículo de número 12, né? O que mostra aqui? Mostra, né, como Jacó, então, ele conheceu Raquel, a sua futura esposa, né? Raquel, ela é considerada a primeira pastora na Bíblia, tá? Uma vez que ela tratava, né, e cuidava das ovelhas, né? Por quê? Porque o trabalho de você pastorear as ovelhas, esse trabalho do campo, né, de você cuidar das ovelhas, era um trabalho exclusivo de homens, né? Mas Raquel mostra aí que ela foi a primeira pastora mencionada na Bíblia, tá? Vamos então ao versículo de número 13, vamos ver o que acontece quando Raquel, né? Quando Raquel chega até o seu pai e conta tudo o que tinha acontecido. Versículo de número 13. E aconteceu o quê? Quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo e o abraçou e o beijou e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão lhe disse: certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Dize-me, qual será o teu salário? E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel, e disse: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: é melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem, habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes anos lhe pareciam apenas poucos dias por causa do amor que ele tinha por Raquel. É interessante que a palavra fala, né, nesses versículos, que Jacó ele faz um acordo com Labão para Raquel, para que ele pudesse casar com Raquel. Né, e fala também que esses 7 anos pareceram poucos dias, do tanto que ele amou Raquel, ou seja, ele olhou Raquel, ele conheceu Raquel e realmente amou profundamente Raquel, tá? Por isso que lhe pareceram poucos dias estes 7 anos, né? Vamos ver o que aconteceu a seguir, ó. E Jacó disse a Labão: dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde ele tomou Lia, sua filha, e levou a ele e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que de manhã, eis que ela era Lia, e ele disse a Labão: o que é isto que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. É interessante que aqui mostra exatamente que Jacó colheu o que ele plantou. Por quê? Porque ele enganou seu pai. Lembra? Ele engana seu pai e seu irmão. E eu disse para você que ele ia colher, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Jacó plantou enganação e mentira, e aqui ele colheu enganação e mentira, mostrando que ninguém se livra da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Não tem saída. Você plantou, você vai colher. Vamos lá, versículo de número 28. E assim Jacó fez e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Para aqui, é interessante que por mais que ele casou com Lia, né? Aí ele serviu mais 7 anos, então ele casou com Raquel, né? E a palavra fala aqui que mesmo ele casando com a Raquel,
com Raquel e também casado com Lia, ele ainda amava Raquel, ou seja, ele amou Raquel verdadeiramente, ele amava Raquel mais do que amava Lia, e era nítido isso, era nítido que ele tinha essa preferência por Raquel e não por Lia, tá? E isso vai trazer algumas consequências aí boas para Lia por ela ser desprezada, tá? Nós vamos ver aí no próximo vídeo, tá, da aula, qual foi essas consequências boas, digamos assim, que Lia recebeu por ser desprezada pela sua irmã, né, e também pelo seu próprio marido, tá bom? Você não pode perder, vai lá na parte 2 desta aula, amém?